Olá, muito boa tarde. Está no ar o CPT na TV. Com muita alegria a gente vem mais uma vez almoçar com você. Afinal de contas, todo sábado, 12h30, nós temos um horário marcado aqui na Ubra TV com o melhor da programação da Rádio Cristo para Todos, a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Com muita música, louvor, bate-papo e entrevistas sobre diversos assuntos. Você ouve em radiocpt.com.br e também é convidado a acompanhar os nossos vídeos no facebook.com/radiodaielb e pelo YouTube, youtube.com/radiocpt. E a gente abre o cardápio de hoje com um projeto muito legal sobre enfrentamento e prevenção do uso de álcool na adolescência. O farmacêutico Luiz César de Castro, de Lajeado, aqui no Rio Grande do Sul, conversou com a gente falando aí sobre esse programa Vida Mais Viva para menores de 18 anos. Confira aí. Nos nossos trabalhos, o que a gente tem visto em termos de possibilidades de atingir tensores negativos, primeiro obviamente, priorizar, né, a postergação de iniciação. Bom, primeira coisa, enquanto escola, enquanto família, enquanto comunidade, a gente deve priorizar essa postergação de iniciação. Tem que ser adiado, porque em algum momento ela vai acontecer ou pode acontecer, né? E a gente tem que priorizar isso. Então, desenvolver a nossa expertise nas nossas relações na família, na escola e na comunidade nesse sentido. Segundo, esse é extremamente importante, evitar a distinção de sexo. Não existe diferença importante entre meninos e meninas no que diz respeito ao uso na iniciação, quanto mais precoce, né? Claro que muda um pouquinho depois de uma certa idade, mas o tempo tem mostrado que isso tem equiparidade. Meninos e meninas têm comportamento assemelhado. Modifica em relação a algumas drogas, né? Mas nós estamos falando de álcool, então vamos considerar que é igual. Então não se pode fazer distinção no planejamento das ações. Quando eu era adolescente, eu me recordo que quando se falava em gravidez na adolescência, precocidade de iniciação sexual, que isso é um outro problema seríssimo que o álcool tem íntima relação, nós, meninos, éramos convidados a ir para o campo de futebol jogar futebol. E as meninas iam conversar com uma ginecologista ou algum outro profissional da área de saúde. Então, nos era, vamos dizer assim, ceifada a oportunidade de aprender. Percebe que eu inverti um pouquinho a lógica que normalmente é usada, em que as meninas são desfavorecidas e os meninos favorecidos, né? Na verdade, né, eu faço a leitura de que os meninos ali foram desfavorecidos e as meninas não tiveram favorecimento também, porque os meninos com quem elas vão se relacionar no futuro não sabem do que elas estão sabendo. É necessário a gente lançar mão nas comunidades dessas expertises particulares. No nosso caso, a gente juntou promotores, advogados, médicos, farmacologistas, farmacêuticos clínicos, profissionais da educação, de modo geral. A gente juntou essas expertises e tentou pensar a respeito. Cada comunidade ela vai ter algumas ideias. Óbvio que a gente pode ajudar na leitura dessas ideias. Isso a gente fez aqui na cidade. Mobilização social é importante. Mobilização institucional, ou seja, tanto da sociedade de modo geral, como nas escolas, como na família, como na congregação, e por segmento de mercado. Exemplo, se nós falarmos só do álcool, nós vamos ver o mercado do álcool, porque está disponível, né? Tabaco aumentou de novo. Até 2012 nós tínhamos uma diminuição do uso, fazendo a leitura de uma diminuição de uso. Agora nós tivemos um aumento. Onde está o problema? Falta propaganda? Falta informação? Antes a propaganda era positiva. Eu me recordo quando eu estudava no Chile que adolescentes fumavam antes de chegar na escola, nas ruas, de um modo muito ampliado. Hoje a coisa diminuiu. Por quê? Porque houve o marketing contra, né? Então, fazer ações no sentido da prevenção de saúde e desse cuidado ampliado, jovens e adolescentes. Bom, educação social, e aqui sim, aos pais,
aos cuidadores, aos responsáveis. Que educação social é essa? Bem, as pessoas elas estão reféns de informação adequada. Nós temos muita informação, mas essa informação ela não é adequada em grande parte das vezes. Então, a gente precisa se organizar, precisa buscar essa informação de modo coletivo, em grande parte das vezes, e eu acho que a igreja ela é um espaço importantíssimo para se fazer isso. Veja, a gente pode começar falando de um objeto, de álcool, mas a gente, à medida que vai falando desse objeto, a gente vai deixar o objeto de lado e vai chegar nas relações. E essa inteligência emocional a ser desenvolvida desde a infância vai fazer com que um jovem chegue aos 18 anos e diga: não, eu ainda não bebi. Exatamente isso. Então, assim, ó, eu sugiro que as pessoas elas reflitam mais, porque a ciência, inclusive, está apontando isso. Não é mais só a igreja que diz isso. A ciência está dizendo que a família ela precisa ser unida e com limites. Esse unida é o cuidado. As atividades culturais, elas precisam estar presentes. As atividades sociais precisam ser somadas. A espiritualidade, diz a ciência, é bom que esteja presente. E aí as amizades, nessa equação de 5 elementos que eu coloquei, as amizades, elas também serão melhor escolhidas. E quando a gente estiver numa situação de inteligência emocional suficiente para dizer não, a gente também vai ter uma inteligência emocional motivada pelo Espírito Santo a convidar. Com certeza. Convidar aquele amigo que, na verdade, está precisando de uma amizade positiva como a nossa. Você pode conhecer um pouco mais sobre esse programa acessando o site vidamaisviva.org.br. E agora o recadinho é para as mamães que enfrentam ou enfrentaram dificuldade em cortar o cordão umbilical no período pós-licença maternidade ou no primeiro dia de aula do seu filho. O psiquiatra André Coman, aqui de Porto Alegre, traz dicas de como lidar com a ansiedade da separação entre mãe e filho. O psiquiatra, assim, considera tudo normal, assim, inclusive sentimentos de ansiedade, assim, é tudo normal. O psiquiatra se preocupa quando um sentimento ou comportamento está tomando conta da vida daquela pessoa de uma maneira que a vida fica meio impossível, assim, ou tarefa quase impossível, né? Falasse de dicas, né, assim, tava falando dica de com quem a criança vai ficar e tal, nesse sentido, né? Conhecer os locais, né, gente conhecida. Eu penso, assim, pra gente faz muita diferença, né, na saúde das crianças. A gente vê família que tem rede de apoio, né, então, eu conheço um lugar lá, eu conheço uma pessoa muito boa, maravilhosa e tal, dá para contar, né, dá para contar. Quando é que a coisa fica perigosa? Vamos pensar assim em termos da mãe, tá? Quando a mãe fica angustiada, nervosa, preocupada, a maior parte do dia, quase todos os dias, num nível assim que fica impossível trabalhar, mas assim começa a dar, inclusive, sintoma no corpo, não consegue dormir direito mais, né? Fica muito assim antecipando coisas que nem aconteceram. Quando a ansiedade está pegando assim no nível meio catastrófico, é como se a cabeça da gente começasse a inventar um script catastrófico, um script tenebroso catastrófico, né? Tem uns pacientes que adoram Harry Potter, né? O Harry Potter tinha uma professora do Harry Potter que era professora que previa o futuro e ela só previa a tragédia. Então era a professora Trelawney, eu acho que é esse o nome. Então, quando a cabeça começa a agir assim, tipo, a ansiedade tem vida própria, tu começa a prever o futuro, é tudo catástrofe, é bom procurar uma ajuda, né? E também não é para vamos pensar assim, para se desesperar na questão da ansiedade, porque este é um problema que costuma melhorar muito bem com tratamento psicológico, né? Em casos leves a moderados, o psicólogo geralmente já dá conta do recado, né? Mas assim, quando tá impossível sair de casa, tá tudo... Mãe já é naturalmente bastante preocupada com a sua criança, né? Mas assim, quando tá no nível catastrófico, assim, da pessoa sentir que não tá tendo vida mais, né? Aí vale a pena uma intervenção, né? Tem que conversar onde é que tá esse pai, onde é que tá o pai da criança, assim, no sentido de apoiar a mãe, apoiar a sua esposa, né? Sua companheira, a família, né?
Geralmente a gente vê casos assim de, às vezes, famílias que têm um pouco de dificuldade de comunicação interna, né? E aí a gente recomenda, daqui a pouco, uma terapia familiar, alguma coisa assim, para ajudar a conversar, ajudar a poder pedir ajuda, né? Quando a coisa não está bem, né? Poder ter um espaço para conversar assim de, olha, estou sentindo que tu não estás bem, vamos ver como é que eu posso te ajudar, né? Onde é que eu posso te auxiliar, onde é que eu posso aliviar a tua vida, né? Hoje em dia do mundo, né? Tá tudo muito exigente, né? Tu tem que ser hiperprodutivo. É uma característica da atualidade. E a minha mãe escolheu não trabalhar para nos criar. Nós somos 5 irmãos, né? E ela voltou a trabalhar, mas assim, depois de uns 8 anos, se eu não estou enganado, ela voltou a trabalhar, né? Mas foi uma escolha dela. O que interessa é o que está bem para a família. Tem família que se adapta um pouco mais de um jeito, tem família que se adapta um pouco mais de outro jeito. Depende de família para família, depende de como está o casamento, né? De certa medida, até um pouco o temperamento das crianças conta na parte da decisão, né? Nas decisões. Mas cada família escolhe, né? E é bom, assim, existe um ponto de equilíbrio para cada família, né? A questão é chegar lá, né? Chegar lá. E a mensagem de hoje é com o presidente da IELB, pastor Geraldo Schiller, apresentador do programa Caminhando Juntos, que vai ao ar toda terça-feira, 10 horas da manhã, em radiocpt.com.br. Ele traz uma linda reflexão falando em como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E nós destacamos neste programa as palavras do Salmo 133, destacando especialmente a primeira frase: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Neste salmo é feita uma afirmação categórica: é bom e é agradável viverem unidos os irmãos. Se nós observarmos o contexto amplo das Escrituras Sagradas, nós vamos perceber que toda a Escritura afirma isso. No início da Escritura, quando Deus está criando os céus e a terra e todas as criaturas, nós vemos o próprio Deus dizendo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós não vemos ali um Deus colocando a afirmação na primeira pessoa do singular, mas na primeira pessoa do plural. Façamos o homem à nossa imagem. Ali há um conselho, um diálogo dentro da própria Trindade, embora naquele texto nós não percebamos que Deus é um com 3 pessoas, mas no contexto bíblico a gente sabe disso, mas a gente percebe um diálogo dentro da Trindade. Façamos o homem à nossa imagem. Já tem a ideia do plural, de mais de uma pessoa, de fazer as coisas em conjunto, de caminhar em conjunto. Depois nós vamos perceber que Deus cria o ser humano, o homem. E logo Deus percebe que não é bom que o homem esteja só. Então Deus faz para ele uma auxiliadora, que ele seja idôneo. Novamente nós percebemos a ideia de não estar só, de não caminhar sozinho, mas de caminhar junto com alguém. Aqui, nesse segundo exemplo, no matrimônio, na família, no casamento. Quando nós vamos olhar mais adiante, nós vamos ver a história do dilúvio. E Deus vai ao encontro de Noé, pede para ele construir uma arca, e Deus leva para dentro da arca os animais e 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras. Novamente nós percebemos o cuidado de Deus em não deixar ninguém sozinho, de não deixar ninguém só. Mas Noé, ele enfrentou esse período da chuva, do dilúvio, período de estar na arca, de sair da arca após o dilúvio, junto com pessoas, acompanhado de pessoas. Mais adiante nós vemos Deus chamando Abraão e formando a partir dele uma nação, formando a partir dele um povo. E nós vemos então toda a caminhada deste povo do qual nasceria Jesus. E este povo, inclusive, ao longo do Antigo Testamento, ele ia 3 ou 4 vezes por ano até Jerusalém para adorar o Senhor. E nós percebemos nos cânticos de romagem, como por exemplo o Salmo número 121, que eles caminhavam juntos. Poderia cada um fazer a sua viagem até Jerusalém e retornar sozinho, mas não era o que eles faziam. Eles caminhavam juntos, porque caminhar juntos era mais seguro, era melhor, era mais tranquilo,
era mais confortável para eles. E ainda eles tinham a oportunidade de entoar salmos durante as suas peregrinações, durante as suas caminhadas até Jerusalém e durante o retorno. No Novo Testamento, nós vemos Jesus vindo ao mundo, conforme a promessa, né? E Jesus, ao iniciar seu ministério, ele logo trata de chamar 12 discípulos, 12 apóstolos, para fazer companhia a ele. Jesus, em nenhum momento, caminhou sozinho, realizando a obra sozinho. No início do ministério, ele chama os apóstolos, prepara os seus apóstolos. E Jesus, institui a igreja cristã. Jesus cria a igreja cristã. Já existia a igreja no Antigo Testamento, mas agora Jesus dá uma nova roupagem a essa igreja e Jesus deixa aqui no mundo a igreja cristã. E por que Jesus deixou a igreja? Exatamente para que nenhum dos seus filhos caminhe sozinho, mas que todos tenham companhia, para que todos possam caminhar juntos e realizar juntos a obra que Jesus nos confiou. No texto que nós lemos, o Salmo 133, o salmista cita 2 motivos para dizer que é bom e agradável vivermos juntos. Ele diz que caminhar juntos, estarmos unidos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É muito importante lembrar que naquela época, na época do salmista Davi, aonde ele viveu, o óleo era muito importante. Era fundamental para a sobrevivência de alguém. Porque aquela região não tem um clima como o nosso aqui do Brasil. Lá é uma região muito seca, né? A umidade do ar é muito baixa. Então, se a pessoa não utilizar óleo, a pele fica ressecada, a pele fica rachada, a pessoa adoece, a pessoa pode até morrer por conta disso. Por isso, quando as pessoas viajavam, uma das coisas que necessariamente devia estar na bagagem era o óleo. Por exemplo, quando Jacó saiu da casa dos seus pais e foi para a casa de seu tio Labão, ele adormeceu, teve aquele sonho, né? Deus apareceu para ele, ele viu os anjos subindo e descendo uma escada que ligava os céus à terra. Quando ele acorda, ele faz um altar, e o que ele derrama sobre aquele altar? O óleo, que era a coisa preciosíssima que ele tinha, era o óleo que ele precisava para manter a sua pele hidratada, né? Então, o óleo, no contexto do Antigo Testamento, é sinal de vida. Onde não tem óleo, há o ressecamento, há os sinais de morte. Onde o óleo está presente, há vida. Há uma pele saudável, há vida. E o óleo, então, simboliza a vida. E o salmista diz que quando as pessoas estão unidas, né, quando os cristãos vivem unidos, cada um com Cristo e todos entre si, unidos uns com os outros, ali é como um óleo que é derramado sobre a cabeça e vem descendo e acaba hidratando o corpo todo. Isso é uma verdade. A pessoa que se afasta do rebanho, a pessoa que não congrega na igreja de Jesus Cristo, a tendência é ela perder a fé, a tendência é ela se afastar de Cristo também, e a tendência é ela perder a salvação, dela morrer espiritualmente. Mas quando ela está em comunhão com Cristo e com a igreja, Deus vai mantê-la viva. A segunda comparação que o apóstolo usa aqui, o que o salmista usa, diz que estar unidos com os irmãos é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Imagina aquela região bastante seca, uma região semidesértica, né? onde falta muita água, e lá tem o Monte Hermão. O monte é tão alto que tem geleiras, né? E ali tem as nascentes do Rio Jordão, e à noite vem aquele orvalho que rega toda aquela região. Então, vocês imaginam a importância do orvalho, né? que rega uma região enorme, que durante o dia tem um sol muito quente e é muito seco. Assim como aquele orvalho, né, que refresca, que traz vida, que traz novas perspectivas no entorno do Monte Hermão, assim, diz o salmista, é estar unido, estar em comunhão, é estar caminhando junto com outros irmãos. Né? Por isso, né, a afirmação do início do versículo, do Salmo. Ó, como é bom
e agradável viverem unidos os irmãos. E o CPT na TV chegou ao fim, mas não fique triste não. Você é convidado a acompanhar a nossa programação 24 horas por dia em radiocpt.com.br. Assista também os nossos vídeos no facebook.com/radiodaielb e no YouTube, youtube.com/radiocpt. Desejo a todos um abençoado final de semana e espero vocês aqui no próximo sábado, 12h30, na Ubra TV. Tchau, tchau!